Bom dia, vamos dar início ao conteúdo da disciplina de microbiologia agrícola, falando um pouquinho sobre a introdução da microbiologia. Falando um pouco de definição e origem, a palavra microbiologia, ela deriva do grego micros, pequeno, bios, vida, logos, ciência. Então, é a ciência que estuda os organismos pequenos, os organismos microscópicos, os organismos que não conseguimos visualizar a olho nu. Os primeiros micro-organismos surgiram na Terra há cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Os micro-organismos são considerados as formas ancestrais de outras formas de vida no nosso planeta. Por isso que é muito comum agora se falar, que se procura a presença de micro-organismos em Marte, que seria um indicativo da existência de vida. Porque como a gente vai ver, os micro-organismos eles são a base para que se estabeleça, no nosso caso, para que se estabelecesse a vida na Terra. Então, os micro-organismos têm cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos e a microbiologia como ciência existe há mais ou menos 300 anos. Então, se nós pegarmos essa arte aqui, ela mostra o quê? Que a Terra se originou há cerca de 4,6 bilhões de anos, cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás surgiram as primeiras bactérias, depois bactérias fototróficas anoxigênicas, ou seja, bactérias que precisavam de luz e viviam na ausência de oxigênio, ok? Então, nesse período a Terra era anóxica, ou seja, ela não tinha oxigênio e a atmosfera era rica em gases como metano, CO2 e nitrogênio. Certo? A partir de 2,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente, surgiram as primeiras cianobactérias, e a partir daí a Terra lentamente começou a ser oxigenada. Certo? Cerca de aproximadamente 2 bilhões de anos atrás se originaram os primeiros organismos eucariotos, que eucariotos são organismos que têm um material genético envolvido no núcleo pela carioteca, certo? E aí começou a surgir diversidade de algas, os primeiros invertebrados com conchas, as plantas vasculares, os mamíferos e culminou com a presença do ser humano na Terra. Então, isso aqui mostra bem que os micro-organismos foram os precursores, porque através deles começaram a ser modificadas as características da atmosfera terrestre e começou também a ocorrer a oxigenação dessa atmosfera, o que propiciou a existência de vida, certo? Então, micro-organismos são organismos microscópicos, ou seja, somente visualizados com a ajuda de aparelhos, os microscópios, que têm lentes de aumento, que consistem em uma única célula ou em um grupo de células, incluindo também os vírus. Apesar de não serem considerados organismos vivos, seres vivos, os micro-organismos também estão dentro do grupo dos os vírus também estão dentro do grupo dos micro-organismos. Aí nós citamos também bactérias, fungos e protozoários. Tá? Quando a gente fala em micro-organismos, a unidade de medida é o micrômetro. Quando a gente fala em distância, é quilômetro, em altura é em metro. Certo? Um micrômetro tem 0,00001 milímetro. Tá? Então, um micrômetro é a unidade de medida que eu uso para micro-organismos. Ele tem 1 vezes 10 na menos 6 metros ou 0,00001 metros. Desculpa, tá? A importância dos micro-organismos. Os micro-organismos eles são responsáveis pela manutenção na vida da Terra através do suprimento de oxigênio, como a gente viu, as cianobactérias iniciaram o suprimento de oxigênio na Terra e ainda continuam contribuindo para isso, não são as únicas, mas contribuem. Os micro-organismos atuam na degradação da matéria orgânica, sem micro-organismo não existiria degradação de matéria orgânica, eles participam em atividades produtivas da vida humana, certo? A agricultura é bem comum, a ciclagem de nutrientes através da mineralização da matéria orgânica, a fixação biológica de nitrogênio
através de bactérias associadas às raízes de plantas, certo? Nos animais também, né, no rumen dos bovinos, existem uma série de micro-organismos que possibilitam que estes degradem a celulose. Os micro-organismos também atuam como fonte de alimento, né? Um exemplo bem típico são os cogumelos comestíveis, né? Eles têm uma ampla variedade, shiitake, shimeji, agaricus blazei, enfim, produção de medicamentos, né? Hoje, através da biotecnologia, através da engenharia genética, a insulina, que antes era extraída de pâncreas de bovino, de suíno, hoje ela é produzida em bioreator, né, através da modificação genética de micro-organismos, no caso, as bactérias. Né? Tudo isso, né, aliado à biotecnologia, né, através com finalidade industrial, com a biodegradação. Aí nós temos, por exemplo, a biorremediação, né, que é o uso de micro-organismos para despoluir áreas contaminadas. Um exemplo bem típico foi o derramamento de petróleo na década de 90 pelo cargueiro, né, o Exxon Valdez, no Canadá, que através da utilização de micro-organismos foi possível, né, também uma das técnicas utilizadas, não somente ela, mas foi possível recuperar as áreas contaminadas, recuperar as áreas degradadas devido a esse derramamento de petróleo. Ok? Então, quando a gente fala de micro-organismo, né, principalmente agora, no período de pandemia, a gente associa micro-organismo à doença, micro-organismo a coisa não boa. Mas, ao contrário do que se pensa, somente 1%, né, dos micro-organismos descobertos até hoje, eles são patogênicos. Os outros 99%, eles são benéficos ou inócuos, ou seja, não causam mal nem causam bem. Eles não têm ação definida ainda, certo? Mas uma pequena fração dos micro-organismos existentes, eles são considerados patogênicos. Então, falando um pouquinho da pré-história, né, apesar de a microbiologia ser uma ciência nova, aproximadamente 300 anos, certo? Os micro-organismos já existiam há 3,4, 3,9 bilhões de anos, enfim. Né? Os povos antigos eles já tinham ideias sobre doenças e putrefações, por exemplo, no Egito. Né? Se tu pegar o livro dos Números, que é um livro do Antigo Testamento, ele dizia que era indicado o isolamento de pessoas com lepra ou gonorreia e também o isolamento de cadáveres, porque eles sabiam que essas doenças eram transmissíveis, só não sabiam como elas eram transmissíveis. Né? Então, empiricamente, eles já tinham, né, tinham ideia de que essas doenças eram causadas por algum ser, alguma coisa que a gente não conseguia ver. Na China, em 50 anos antes de Cristo, eles usavam sandália mofada para controlar a infecção bacteriana no pé. A gente sabe que a penicilina é um antibiótico. Antibiótico é qualquer substância produzida por qualquer micro-organismo que tenha capacidade de inibir o crescimento de outro micro-organismo. Tá? Mas a gente associou a considerar antibiótico essas substâncias quando produzidas por fungos. Então, o que eles faziam lá na China? Eles pegavam sandália, deixavam mofar, a pessoa usava essa sandália, obviamente aquele fungo que cresceu na sandália, aquele mofo, ele produzia um antibiótico, né? E esse antibiótico produzido por esse fungo que estava na sandália, que era um mofo, ele conseguia fazer o controle da micose. Ah, então eu vou pegar uma sandália, vou deixar num canto qualquer e vou colocar no pé para controlar uma micose que eu venha a ter. Não. Né? Existe uma ampla gama de micro-organismos, como a gente já viu, somente 1% é considerado patogênico, os outros 99% são benéficos ou inócuos, mas o fungo que cresce aqui em Santa Catarina não é o mesmo que estava presente na China 50 anos antes de Cristo. Então, era um micro-organismo específico, numa condição específica, que dava essa característica. Né? Ele conseguia fazer o controle de infecção no pé. Tá? Girolamo Francastoro, que era um médico italiano, em 1546, num livro que ele escreveu, que se chamava Contágio, ele dizia que, né, partículas transferíveis, que ele chamava de semente, não se tinha o conhecimento dos micro-organismos,
né, ele dizia que eram responsáveis por transmitir a sífilis, Civi morbus gallicus, que era a sífilis ou a doença francesa. Tá? Então, né, nesse poema épico aqui, escrito em 1530. Tá? Então, como que descobriram os micro-organismos? Né? Porque só através da descoberta dos micro-organismos é que a microbiologia apareceu, né? Que a microbiologia foi considerada uma ciência. Tá? Então, o Antoine van Leeuwenhoek, esse holandês aqui, ó, né, que ele é considerado o pai da microbiologia, né? Ele era zelador da prefeitura, ele cuidava de armazém, ele era provedor de vinho e ele tinha, né, um hobby. O hobby dele era produzir microscópios rudimentares com lentes com aumento de 200 a 300 vezes, ok? Esses microscópios aqui, ó, microscópios bem rudimentares, através do polimento, né, de lentes, ok? Aqui tem um esqueminha desse microscópio do Leeuwenhoek. Tá? E o que, que ele fazia? Ele observava fio de tecido, ele pegava água de rio, infusão, saliva, fezes, enfim, uma série de produtos, colocava no microscópio e ele conseguia ver que apareciam alguns objetos que se moviam, né? Outros que eram imóveis a olho nu, tá? Enfim, outros que ele não, né, não conseguia ver, enfim, né, e ele chamou, né, esses animaizinhos de animálculos, tá? Ele conseguia ver ele se movendo, por exemplo, no microscópio, mas não conseguia ver a olho nu, né? Ele fez mais de 250 microscópios e esses, na verdade, animaizinhos, que eram pequenos protozoários, né, ele chamou de animálculos, ok? Então, esses relatos do Leeuwenhoek, eles foram, né, escritos e encaminhados para a Sociedade Real de Londres, certo? Um deles está aqui, datado de 9 de setembro de 1676, em que ele bota que no ano de 1675 eu descobri seres vivos na água da chuva que tinham ficado alguns dias num pote de barro vitrificado por dentro. Isto me levou a olhar esta água com grande atenção, especialmente aqueles animaizinhos que me pareciam 10.000 vezes menores do que podem ser percebidos na água a olho nu. Ok? Então, né, através deste relato, Leeuwenhoek foi considerado, né, o pai da microbiologia. Né? Algumas outras pessoas já tinham visto antes, mas não haviam relatado, não haviam escrito a descoberta. E como a gente sabe, quem não registra, quem não patenteia, né, não recebe o título, enfim, a propriedade sobre, né, apesar de micro-organismo não ser propriedade, porque é um organismo vivo, não tem patente sobre o organismo vivo, mas esses relatos que Leeuwenhoek fez para a Sociedade Real de Londres fez com que ele fosse considerado o pai da microbiologia, certo?